E começando sobre garantias, até a gente fala de garantia, colateral e até realidade jurídica, que um pouco eu acho que é interessante falar, né? Uhum. Tem vários pontos aí sobre o Brasil que são mega interessantes, mas sobre garantia, primeiro, é, em ciclos passados, acho que até algumas cartas da Root até mostraram já isso, a Algmi também aborda o tema eventualmente. As empresas usaram garantias mais frágeis, né, em alguns ciclos. Tem vários casos aqui, caso Vibra, por exemplo, como referência, tem alguns casos que usaram essas garantias mais frágeis. A minha pergunta é, o novo marco legal das garantias, ele é suficiente para vocês? Vocês acham que ele vai dar essa segurança jurídica? Não sei se você vai concordar, eu acho que muda. Assim, o marco legal das garantias tem lá você poder fazer a F em segundo grau. Você já viu alguma operação de F em segundo grau? Ainda não. Não, não. Eles fazem bastante, a gente também, tá? Assim, eu acho que garantia no Brasil, o Brasil tem um judiciário extremamente complexo, né? Mas se você tem time de advogado lá, é interessado, faz isso há tempo, tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Vira e mexe, chega lá uma indústria do interior aqui de São Paulo, o cara a indústria existe há 50 anos, não gera R$ 1 de caixa, aí o cara quer dar a planta operacional dele em garantia, não serve para nada, né? Não serve para absolutamente nada, você não vai fazer absolutamente nada com isso. É, ele vai alegar que sem aquela planta ele não consegue tocar a fábrica dele e tal. Numa falência, Que é a lei de uso essencial, né? numa falência é possível que você provavelmente vai recuperar aquilo depois de uns 20 anos, mais ou menos, quando concluir a liquidação da massa falida. Você vai botar, olha que beleza, com juros de 15%, traz o valor presente isso daí, né? Então, você vai. Outra coisa que bem demais aqui, a companhia vai passar lá um conjunto de recebíveis que vai passar numa conta vinculada, serve para absolutamente nada. Você guarda-chuva em dia de sol, né? Então, enquanto tá tudo bem, serve para você monitorar se o recebível tá lá. Vamos ver se o cara tem recebível. Enfim, não serve para absolutamente nada. Você no máximo vai conseguir um mês de fluxo. Se você tiver um fluxo de recebível e cobrar toda a dívida, que é improvável, né? Vai servir para alguma coisa. Se você não tiver, se não vai te pagar uma parcela, no máximo, né? Porque o cara vai entrar ali no stay period, você não vai botar dinheiro, mão desse dinheiro, esquece, né? E garantias essenciais para o funcionamento da empresa, né? O que acontece, assim, tem boas, e aí tem judiciários e judiciários também, né? O Judiciário de São Paulo tem jurisprudências bem consolidadas sobre cessão fiduciária, sobre a F de bens e equipamentos. Então, tem jurisprudência que você consegue efetivamente, não, funciona, eu vou conseguir pegar tudo? Não, mas pô, 30%, 40%, o juiz vai, mas você ainda vai dar uma cameladinha, vai tomar uns sustos, vai acontecer, né? Você tem uma empresa de locação de equipamento, né? De locação de máquina. Você vai conseguir pegar? Vai conseguir. Você vai, pô, essa máquina tá ociosa, vamos pegar. Então, assim, mas vai ter trabalho, mas não é super óbvio. Agora, se pegar uma garantia absolutamente descorrelacionada do risco da empresa, limpinha, bonitinho, é bem tranquilo. Bem provável, né, Legatti? Que você não. Então, a melhor garantia é aquela que não tem nada a ver com o risco da empresa, né? Pô, a cara tem uma empresa, mas ele tem um terreno X ali num lugar isolado, tal. Você consegue tem certeza que vale aquilo, aquele terreno tá bem aí, né? Acho que essa garantia é bulletproof, não é tão fácil arrumar esse tipo de garantia. Ações da empresa é uma garantia que em vários casos funciona bem, né? Você não precisa executar, né? Basicamente você tem o poder você ganha quase o poder de vender a empresa, né? Desde que ela tenha valor de equity, isso não adianta nada. Não adianta nada. E funciona para o caso do cara tá efetivamente, quer dizer, tem valor de equity aquilo lá, então funciona, ações de SPE funcionam bem. Não sei, Zagatti, complementa aí. Não, eu acho que o Urbano foi listando, acho que todas, mas acho que assim, independente da lei funcionar ou não, tem a parte, a lei pode mudar, mas a gente também tem que entender como é que funciona o judiciário, que é o cara que vai analisar o negócio que você tem ou não. Então você tem um cartório que tem uma alienação fiduciária, você tem que executar. Como é que você executa uma alienação fiduciária? Teoricamente é extrajudicial. Você vai no cartório e fala, olha, esse bem é meu, ele não me pagou, me dá X dias para ele pagar. Tem todo o processo. Primeiro leilão, segundo leilão. Tem cartório que demora um mês, mas tem lugar que você sabe que vai demorar 2 anos.
Então você precisa ter um advogado, alguém que conheça da execução no lugar específico, para que a gente consiga ter certeza de que, se der um problema, eu consigo tomar essa garantia, consigo tomar essa alienação fiduciária. Bem essencial? Exatamente, né? É muito difícil você conseguir. Porque o cara vai alegar, pô, se eu parar aqui, vai parar a empresa, não vai ter mais receita. Então, acho que, sim, é óbvio, ninguém mais pega bem essencial. É, então, uma das coisas que a gente apanha muito no nosso comitê, os nossos advogados, pô, são bem chatos com isso e com razão, porque no histórico, no passado deles, eles tinham ali, pô, eu tenho essa garantia, tenho garantia da terra, mas não tenho da cana. O pessoal fez muita coisa no passado em banco de açúcar e álcool. Eu tenho a terra, mas não tenho a cana. Beleza, então pode executar a terra, mas você espera 7 anos a cana acabar. Como é que você vende uma terra que você não vai ter acesso a ela por um tempo, Uhum. né? Então, acho que o mais importante não é nem a garantia de fato tá na lei ou não, mas como é o processo no dia a dia. Então, pô, como é que você deixa isso de uma forma automática, de uma forma que ninguém possa contestar? Essas são coisas que a gente é muito chato nas operações que a gente entra, principalmente nas operações que você tem outras pessoas participando. Você está sozinho, eu defino, a gente senta no comitê, define qual vai ser o caminho junto com os advogados e faz a estratégia. Agora, nas operações que você divide com outras pessoas, é sempre importante você ver como é que é o processo de execução. Pô, se der um problema aqui, a gente vai poder executar esse ativo? Então, assim, o que acontece? Se esse cara não quiser, vai ficar parado? É um problema. Então, a gente sempre olha a forma e tenta analisar também o preço da garantia, o valor da garantia. Porque na hora de entregar a garantia, tudo vale muito, né? Essa é a melhor fazenda, não sei o que e tal. E aí depois você vai ver, pô, mas tem um cara aqui do lado que não deixa eu chegar perto, já perde o valor. Então, tem que chegar no valor real do ativo para ver se você está entrando num negócio que faz sentido. E, pô, historicamente a gente já fez bastante na parte de special seats, né, que a gente já compra o negócio com problema, pô, a gente já executou de tudo e mais um pouco por aí, né? Uma das melhores operações foi até essa que a gente fez, era uma operação de crédito que a gente comprou a dívida do banco, o cara tinha um resort numa ilha. Pô, um resort numa ilha, eu garantia. Era maravilhoso o negócio lá, mas o que você faz com um resort numa ilha? Mas ao mesmo tempo ele deu uma fazenda de soja que valia 2 vezes o preço. E aí, pô, a gente descobriu que aquela fazenda de soja é a fazenda de soja mais valiosa da região ali do Paraná. Então, assim, o negócio Ou seja, às vezes ele não te paga, às vezes até melhor, né? é até melhor. Você Então tem a gente até um pegou. ganho com isso, né? Exato, que você tem a multa por hora ali, né? Pega o ativo, e eventualmente até você pode pegar. O cara não foi pro primeiro leilão, segundo leilão, se adjudica o bem e faz depois, vende da melhor forma possível, né? Mas Perfeito. eu descobri que fazenda é um negócio muito valioso. Cara, tinha fila de gente para comprar fazenda no escritório. Nunca vi isso na vida. Agora, esses pontos que o Urbano listou me lembram de um segundo ponto, né? Que você olha a garantia, mas você também quer saber quem é o garantidor, né? Que essa é uma pergunta importante de ser feita. Justamente porque envolve, entre outras coisas, posição geográfica, né? Esse garantidor pode estar no Brasil, pode estar numa seção que é melhor do que a outra, ou eventualmente nem no Brasil ele está, pode estar nos Estados Unidos, né? Vocês olham para isso também, isso muda o jogo, Legatti? Claro. Não, claro, pois é super importante, né? Você tem que saber aonde você está na estrutura de capital da companhia. E aí na estrutura de capital, a companhia pode ter uma estrutura de capital bem complexa, né? Que tem principalmente multinacionais, empresas que têm operação no Brasil e fora, que aí você tem uma empresa operacional, uma está do lado, não está em cima. Então você tem que saber muito bem aonde você está, para que você consiga na operação ter certeza que você está pegando o aval, a fiança de todo mundo envolvido. Porque senão depois o cara, pô, pega, muda a operação para outro estado. E você, não, você está só nessa daqui, que é uma planta que eu tenho. Então é muito importante você mapear todos os garantidores, saber a jurisdição de onde você está, a forma que você está. Então, pô, tem coisa que é em Luxemburgo, você vai falar de bonds, então coisa que é em Luxemburgo, Cayman ou qualquer lugar assim mais complexo. Então você tem que entender como é que funciona a legislação de cada um desses lugares. Então é super importante saber onde você está e o máximo de garantidores, quanto você conseguir cobrir de garantidores para garantir a tua dívida, para evitar que tenha saída de fluxo de caixa, é melhor, né? Tem casos aí de
de empresas que pediram recuperação judicial que, pô, tinham três bancos e três instrumentos ali que tinham a garantia da holding e de uma empresa do lado, e o outro não tinha da empresa do lado. Pô, o cara que não tinha empresa do lado recebeu muito menos do que tinha. Essa empresa do lado era uma empresa, acho que em algum lugar na América Latina, Uhum. de uma fábrica que ia ser vendida. Esses caras, ó, essa fábrica vai ser vendida, mas você não tem garantia, eu não posso te pagar. Todos os outros receberam. Então, é complexo esse caso, esse tipo de coisa. E nos casos aqui, o Yuri, que tá ali também, já falei seu nome 2 vezes, hein? Aliás, a galera da Fé que assiste, Yuri Branquinho, tá? Manda um salve lá pra ele depois, que o moleque é monstro. É feioso, Yuri? Fé a USP, É Fé a feioso, USP. é feioso. Feioso. Ele é feioso, isso aí. Ele mandou uma boa aqui, né? Ele perguntou sobre como é que vocês controlam a questão de duplas garantias e mitigam esses riscos, né? Até pra gente poder fazer um paralelo justamente com essa questão geográfica lá de fora. Chama de dupla garantia. Quando você fala dupla garantia aqui, você quis referir? Não, Perfeito. tem Então que tem registrar em cartório, tem que registrar em RT. a primeira sessão e a segunda sessão, né? Não, é que não pode. O ativo que ele cedeu para você, ele não pode ceder para um terceiro. Agora, o que acontece com a lei? Se você foi lá, isso desde o Código Civil de 2002, eu sei isso de cor porque eu era gerente de produto no sítio, eu tocava produtos recebíveis. E eu tive que adaptar um monte de contrato de produto para isso, né? Se você compra um título de crédito, vou comprar uma nota promissória do Lucas, né? Eu sou obrigado a registrar em cartório, tanto na minha praça como na sua praça. Porque a partir daí eu dei ciência para todo, eu publiquei, né? Então a pessoa diligente, se for lá, você chega com uma outra nota promissória, a mesma nota promissória, né? Faz uma triplicata daquele negócio, faz uma triplicata, vende para um outro cara. O cara, se ele for diligente, ele tem que olhar no cartório e ver se está registrado. Tá gravado isso aqui, safado. Agora, se eu não registrar e você vender para um terceiro, né? Aí ele vai lá, registra antes que eu tô ferrado. Eu perdi o dinheiro, tá? Apesar de eu ter comprado o título primeiro. Não, eu sou terceiro de boa fé, mesmo que ele soubesse, tá? Não, eu sou terceiro de boa fé, né? Registrei, tá certinho. Você perdeu. Não tem chance, nem discussão isso. Perfeito. Eu acho que tem uma outra coisa legal que o Legatti está falando aqui desse manual de garantia, detalhes do tipo. Outro dia apareceu, para dar o crédito para uma empresa redonda, arrumadinha. Aí, quero ver o grupo econômico. Tinha uma empresa do lado, arrebentada, né? E empresas totalmente diferentes, tá? Faziam negócios totalmente diferentes. Uma, na verdade, era de um determinado setor e a outra era uma empresa de software. A de software era muito boa, que vendia software para a empresa do setor, e a outra fazia um negócio. Só que elas dividiam lá, o corpo diretivo da empresa, executivos, são os mesmos, né? Mútuo entre elas, confusão patrimonial, e naturalmente era empresa arrebentada que precisava dar dinheiro, né? E aí, mas queriam me dar, que eu tomasse dinheiro na outra. O que a outra ia fazer? Mandar um mútuo. Cara, se ele quebrar outra empresa, ele entra com uma tese de confusão patrimonial lá no judiciário, difícil derrubar, né? Difícil. Mas a empresa que eu dei, ela deu o dinheiro para outra, ela é credora também. Entra com... Não, que divide o CFO, divide a estrutura. O dinheiro não tem carimbo o capital também. mesmo, entendeu? Então, coisas ali de detalhe. A gente fez uma outra operação que a gente olhou também, bacana a operação. Tinha uma fazenda de cana arrendada para uma usina de primeira, né? Aí fomos levantar ali as matrículas todas, cheio de problema nas matrículas, né? E aí ele falou, tem um recebível muito bom aqui, né? Só que quem tem que me pagar é o outro cara lá, né? Tá cheio de problema na matrícula. Começa a falar, vou me meter nessa confusão para ter CDI mais 5, 6, né? Beleza, um cara que faz há 30 ao ano crédito, talvez, né? Então, para se enfiar nesse negócio. Mas o ideal é deixar quebrar primeiro, depois você entrar na confusão, comprar de alguém, né? Entendeu? Pra entrar na confusão, não vale a pena. E tem que falar mais, porque essas duas morreram exatamente pelo mesmo motivo. Bateu aí também? Tá vendo? Tá vendo? Então é isso, cara.